Boa tarde, doutor. O microfone está desligado. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bem. Doutor, eu sou a Mariana, tá? Da OAB Santo Amaro. Qualquer coisa, é só me chamar. Tá legal. O doutor Gustavo já deve estar entrando, tá? Que ele está na solenidade. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Luiz. Tudo bem? Tudo. Eu sou a Mariana da OAB, tá? Tá ótimo. Eu estou por aqui, qualquer coisa é só chamar. Tá bom. Tá? Temos mais 3 minutinhos aí, é isso? Isso, o doutor Gustavo também já daqui a pouco entra, que ele está na solenidade, aí daqui a pouco ele já deve estar entrando também. Tá bom. Tá? Obrigado. Nada. Boa noite, doutor Luiz Pieroni. Boa noite. Doutor Bata Simões. Boa noite, doutor Gustavo. Como vai? Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Boa noite, doutor Remo Bataglia, que está aqui conosco, doutora Edilene, Simone Araújo. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela palestra aí que a gente vai assistir. Muito bom. Doutor Fernando Moraes. Vamos aguardar mais alguns instantes. Doutor Luiz, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube da OAB Santo Amaro, 102 Santo Amaro? Ainda não, farei nessa semana aí. Cometi essa gafe de não estar inscrito em Google. Pô, perdoe, doutor Gustavo. Perdoe. Nós temos mais de 150 eventos entre palestras, cursos, simpósios, congressos, gravados e à disposição de todos os advogados no nosso canal do YouTube, 102 Santo Amaro. Acione o sininho e fique sempre atualizado com as notícias da OAB Santo Amaro. Sabe, doutor Bata, outro dia eu disse que era uma videoteca da OAB Santo Amaro. Perfeito. Aí falaram que eu estou velho,
que não é mais biblioteca. Eu ainda sou do tempo do papel, né? Da época que íamos na ASP. Eu lembro disso. Era como uma blockbuster, né, Luiz? Nossa, tinha lá. Pediu as fitas cassete, fita cassete, né? Acho que é que via para ver as palestras. DVD, agora você entregou a sua idade. Eu pegava ainda em DVD, já em DVD, só que tinha uma semana para devolver. Era melhor do que a Blockbuster. Então, agora eu prefiro dizer que é o streaming de conteúdo jurídico da OAB Santo Amaro, nosso canal do YouTube. É o streaming, sem dúvida. Legal, obrigado pelo convite de qualquer forma aí. Já ficando... ajudando a contribuir ao streaming, já a segunda vez nossa aqui na casa, e contribuindo com as discussões tributárias aí, agora relativamente à nossa profissão também, enfim. É muito bom. Eu estava agora na solenidade, em uma das solenidades de entregas de carteira, né, para a nova advocacia, e eu vejo que as pessoas que estão chegando agora possuem muitas dúvidas também, não só quem está chegando agora, mas principalmente quem está começando ou quem está pretendendo ampliar seu escritório, abrir uma sociedade que seja unipessoal ou mesmo limitada com mais sócios. É muito importante a questão tributária para a melhor decisão. Infelizmente a gente vive num cenário um pouco longe da segurança jurídica na área tributária, enfim. Hoje, em debates com clientes, diziam que a Constituição Federal é o problema de algumas questões do Brasil. Eu falei, especialmente na área tributária, a gente vive esse problema, né? Porque na divisão de competências aí que foi estabelecida na Constituição de 88, traz esse embate, enfim, como é que isso, para um cenário de menor segurança jurídica, enfim, traria, de certa forma, enfim. No final do dia, os projetos de reforma aí não parece não atender essa questão de simplificação, né? E aí realmente aquela pergunta de quanto eu vou pagar de tributo, né? Depende, né? Enfim, a resposta acaba sendo aquela clássica de depende, e quando a gente não tem a certeza do caminho, né, a seguir, é complicado. Ontem mesmo tinha também um cliente perguntando que ele foi investir no Paraguai. Diz que numa manhã, veja essa, doutor Gustavo, em uma manhã, assim, 2 horas, ele foi em todos os órgãos lá relativos no Paraguai, de fiscais, e em 2 horas ele sabia todos os tributos que ele ia pagar, como funcionaria, em 2 horas ele estressou todos os detalhes. Aqui a gente está aqui, né, o doutor Bata, que é pós-doutorado, pós-doutor, quanto tempo para a gente identificar os problemas do Brasil aí? 20 anos e a gente não tem a resposta ainda, enfim. Nossa Senhora. É o famoso pós-doc. Mas eu vou te dar uma notícia não muito boa, doutor Luiz. Se a insegurança jurídica apenas pairasse na área tributária, ainda estaríamos mais ou menos bem, mas ela permeia, acredito que todas as áreas do direito. E um colega nosso que comentou hoje também, esse tipo de cenário favorece os advogados. Eu falei, olha, isso é leviano dizer uma coisa dessa, porque eu renunciaria a todas essas discussões aí se tivesse um direito tributário mais simples e que pudesse crescer mais o país, desenvolver mais captação de investimentos estrangeiros, e as discussões seriam mais céleres também, porque não deixamos de esquecer que o direito tributário, né, Bata, doutor Bata, dentro da justiça brasileira, aí toma 60%, 70%, né, conforme os levantamentos, né, do Conselho Nacional de Justiça, de demandas tributárias. Dentre estas, provavelmente tem algumas questões que envolvem aí a sociedade de advogados também. Eu acredito que qualquer decisão dentro do campo empresarial ou mesmo de família tem que ser acompanhada de uma visão tributária, senão as decisões podem ser erradas. Ontem mesmo tivemos uma palestra de holdings patrimoniais, que foi ministrada pelo doutor André Pedrosa, sócio do nosso colega Remo Bataglia, que está também aqui assistindo, e foi abordada também as questões tributárias para as melhores decisões e a tentativa sempre de que incida uma menor carga, né, sobre tanto os empresários quanto quem pretende fazer uma blindagem patrimonial,
que eu não gosto muito desse termo, os clientes gostam desse termo. É verdade. Né? Mas esse termo, na verdade, eu acho que é um planejamento tributário. É o termo que eu acredito ser o mais correto. Mas eu vejo muitos vendendo o termo blindagem patrimonial como se de fato desse para blindar. Hoje a gente não blinda nem a Constituição Federal, que o patrimônio, né? O patrimônio. E como a gente sabe também, né? Enfim, o direito, ele reverbera, futuro, se pratica um ato hoje, né? Estava ontem também tratando uma questão de recebimento de aluguéis, a pessoa física, cidadão que desconhecia certas rotinas de apuração, de carnê-leão, que realmente agora mudou o sistema da Receita Federal para você apurar o carnê-leão, preenchimento junto ao ambiente virtual da Receita. E aí, vamos fazer dessa forma. Eu falei, olha, é melhor ter cautela, porque você pode fazer hoje, tem uma aparência de que está resolvido o problema hoje, né? Daqui 4 anos e meio, recebe uma notificação exigindo tributo, mais multa, mais juros, de uma situação que você entendia estava sepultada, né? E aí aparece esse, vamos dizer assim, esse morto-vivo lá com juros e multa pesados, e aí esse é o grande receio, né? Por isso que a gente vai trazer algumas provocações aqui em relação a esse tema. Todo passo, a gente sabe que o direito vem a cobrar, vamos dizer assim, ou até validar, pelo menos na área tributária, em mais ou menos 5 anos, né? Porque nem isso, né, doutora Balta, a gente pode afirmar, porque em casos de redirecionamento de cobranças executivas, fiscais, o entendimento vigente do nosso egrégio STJ hoje é que até poderia para sempre. Então, uma dívida tributária de uma empresa, de uma sociedade de advogados, vamos dizer assim, de 30 anos atrás e foi redirecionada para os sócios, ela poderia ser exigível, né, em face do sócio, mesmo com tanto tempo depois, e sabedores que direito e tempo são coisas que se conflitam num certo momento, né? É verdade, doutor Luiz. E hoje, né, abordaremos um tema muito específico que foi solicitado por pessoas, sobre a questão específica da tributação para a sociedade de advogados. Acredito que teremos que fazer novas palestras, porque o campo do tributário ele é muito vasto. Aqui, sem dúvida. Para consignar a presença da doutora Johnny Lima, convidar todos novamente a curtirem a página da OAB Santo Amaro no Instagram, Facebook, LinkedIn e principalmente se inscreverem nos canais, no canal do YouTube da OAB Santo Amaro, 102 Santo Amaro. Todas as palestras e eventos ficarão gravados à disposição para assistirem onde e quando puderem. Doutor Luiz, doutor Bata, estão prontos? Podemos começar? Sim, Podemos. Sim. Maravilha, doutor Gustavo. Obrigado pela introdução, enfim, pelo convite também. O nosso vice-presidente, doutor Alexandre Fante, ele está finalizando a entrega de carteiras à Nova Advocacia. Em breve entrará aqui conosco. Aliás, Alexandre Fante, gravem este nome. É o homem na advocacia que trabalha dioturnamente para ajudar não só os advogados de Santo Amaro, mas de toda a grande São Paulo. Vamos lá. Perfeito. Maravilha. Acho que, em suma, vamos começar aqui trazendo algumas qualificações e algumas questões. Só um minuto. Deixa eu fazer a apresentação, a leitura aqui tá bom. Do currículo de vocês. Gostaria de, neste momento, solicitar ao colaborador da OAB Santo Amaro que inicie a gravação para o nosso canal do YouTube. Doutores e doutoras, senhoras e senhores, muito boa noite. Peço a todos que mantenham seus vídeos ativados e os microfones desligados. As perguntas poderão ser realizadas no chat, que ao final a doutora Cláudia Rosa e o doutor Alexandre Fante farão as leituras das perguntas para os nossos palestrantes. A presidente, doutora Lisandra Gonçalves, e o vice-presidente, doutor Alexandre Fante, em nome da 102ª subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra Tributação para a Sociedade de Advogados.
Este evento foi organizado pela Comissão de Direito Empresarial, coordenada pela doutora Cláudia Rosa. Para ministrar a palestra de hoje, a OAB Santo Amaro fará a leitura do currículo dos nossos palestrantes. Em primeiro, doutor Luiz Felipe de Toledo Pieroni, que é advogado atuante na área tributária, mestre em Direito Constitucional e Processual Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o doutor Bata Simões, advogado também atuante na área tributária, pós-doutor, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É uma grande honra recebê-los aqui. E agora passo a palavra para os nossos palestrantes. Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado, doutor Bata. Boa noite a todos. Em suma, queria só trazer aqui um primeiro teaser, introdução em relação ao tema. Nosso trabalho é desenvolvido, né, em conjunto, eu e o doutor Bata, tentou empregar, enfim, qualificar algumas questões legislativas e jurisprudenciais, enfim, também da prática forense tributária, para esclarecer alguns temas sensíveis, enfim, que vislumbramos que os advogados enfrentam na prática. Para iniciar essa parte, acho que o doutor Bata pode cuidar um pouco mais dos temas relevantes que identificamos, que entendemos cabíveis aí para o tema. Doutor Bata, por gentileza. Boa noite a todos, obrigado, doutor Gustavo, uma honra estar aqui. Gostaria de dar boa noite aos colegas. É um tema muito interessante, né, nós tratarmos da tributação nas sociedades de advogados. E o tempo nosso ele é relativamente curto, então nós temos muitas informações aqui para os colegas. Primeiro questão que eu queria trazer, eu acho que o doutor Luiz pontuou bem, foi realmente o direito tributário, ele hoje. Se vocês tiverem possibilidade de acessar o Conselho Nacional de Justiça, existe um documento elaborado chamado Justiça em Números. A taxa de congestionamento, o grande fantasma hoje do judiciário que viola a duração razoável do processo, é justamente o processo tributário. Ele tem uma taxa de congestionamento por volta de 70%, não conseguem eliminar essas execuções e precisam continuar indo atrás desse patrimônio. E nós, advogados, não deixamos de ser também contribuintes, então nós estamos sujeitos a essa mazela do processo tributário. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para essa noite, é a questão que a gente tem que começar a analisar. O STF já decidiu, lá em 2016, nas ADIs 2390 e 2386, que o compartilhamento de dados, né, bancários dos contribuintes com a Receita Federal, ele é constitucional e não precisa de prévia autorização judicial, não ofende a Constituição e não quebra sigilo bancário. Então, ele diz que você faz a transferência do sigilo da órbita bancária para a fiscal, é lícito, vez que os terceiros não continuam tendo acesso aos dados, né? Seria só para a Receita Federal. Então, nós, advogados, quando recebemos, as sociedades, quando recebem, o fisco tem acesso a tudo que passa por nossas contas, né? Você tem essas obrigações acessórias aí que chegam ao fisco automaticamente, hoje ainda, com PIX, né? O que a gente tem de advogados que recebem PIX na sua pessoa física e pensam, mas isso aqui está transitando na minha conta, não tem problema. É um problema. Hoje, até em discussões na PUC, a gente começa a pensar um pouco também nessa proteção do contribuinte, a LGPD, né, se você pode compartilhar esses dados ou não, mas enfim, realmente, morosidade na identificação de eventuais omissões de receita, sejam advogados ou contribuintes, multas, doutor Gustavo, elevadíssimas, porque se você omite a sua receita do fisco, nós estamos tratando de multas que vão de 150%, às vezes mais de 200% em cima daquilo que você não observou, o fato gerador e a imposição tributária. E quando é que vem isso? Provavelmente daqui a 5 anos. Quando os juros estão já elevadíssimos e o crédito tributário já consumiu não só integralmente os seus honorários, como provavelmente outros que você tem a receber. Então, observância das obrigações tributárias. Isso é lei, nós como advogados devemos dar o exemplo, mas também não podemos, aquela velha história, desculpe pela informalidade, casa de ferreiro e espelho de pau, a gente não observar isso, né? Então, como advogados, nós precisamos. E aí vem a primeira pergunta.
Só um detalhe, Torbato, para complementar essa discussão em relação a... Hoje a gente vive a era da economia digital, né? Enfim, tudo, como o próprio Torbato mencionou, PIX e tudo mais. O Brasil também celebrou vários acordos para troca de informações bancárias com os Estados Unidos, por exemplo. Então, enfim, sem dúvida, o cenário da economia digital, dos sistemas de acompanhamento, capacitou as entidades autoridades fiscais a essa análise. Óbvio, há um manejo grande de informações para eles trabalharem, mas tem até uma nota de corte que o regulamento de imposto de renda faz para a questão de análise de omissão de rendimento, mas sem dúvida, como o Dr. Bata disse, é importante observar as obrigações. A gente até comentou outro dia de um advogado colega nosso, eu recebi um valor na minha conta, mas eu não emiti nota fiscal. Isso não necessariamente elide o risco de você sujeitar alguma cobrança ou questionamento do fisco, mas... Perdão, doutor Bata, pode continuar. Não, exatamente, porque tem isso, né, às vezes, quando eu chamo de leigo, não na área, né, assim, cada um na sua área, mas para a área tributária, pensa em emitir nota, então não é problema. Não, sim, há um problema, você inclusive não fez a obrigação acessória. Então, assim, o que nós temos que fazer, então? O que eu pensei, doutor Gustavo? Passar do mais simples até o mais complexo. O que é o mais simples? É aquele advogado, como hoje o doutor muito bem trouxe, que está pegando lá sua carteira da OAB e vai começar a advogar e vai começar a vender os seus serviços como pessoa física e vai começar a ser tributado como pessoa física. Qual o problema da tributação na pessoa física? Além desses que eu já trouxe aqui, que você está sujeito, né, suas contas bancárias, enfim, elas estão lá totalmente abertas para inspeção, né, a Receita tem esses dados. O problema da tributação na pessoa física é que é uma tributação relativamente elevada. Você tem alíquotas lá progressivas que vão bater até 27,5%. Então, isso é de informação, né? A gente sabe, eu não vou ficar aqui trazendo as tabelas, mas basicamente bate nisso. Isso eu estou falando para aquele advogado sem vínculo empregatício, né? Como é que deve recolher esses honorários? Essa é uma das primeiras perguntas. E eu também me surpreendo, porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, eu vou fazer isso na minha declaração de imposto de renda lá no final do ano, né? Quer dizer, em abril do outro ano, que é a declaração. Mas o que é a declaração de imposto de renda? É a declaração, é a DDA, declaração de ajuste, né, anual. Então, ela faz um ajuste dentro do seu regime ao longo daquele período, regime de caixa. Como é que eu recolho para a pessoa física? Via Carnê-Leão. Entrou, você deve já pagar, senão você vai ter que fazer lá na frente com cálculos de multas e juros, né, lá para frente. Multa seria uma questão pela denúncia espontânea, mas enfim, você vai pagar isso lá na frente. Então, o certo é, no mês de competência lá que você recebeu, você tem um prazo para você ir lá pagar o seu Carnê-Leão. Fora isso, o que então nós temos que pensar? Dentro da sociedade, dentro da pessoa física, acaba sendo muitas vezes penoso você suportar essa carga tributária. A partir de uma determinada faixa lá, quando eu saio dessas alíquotas e começo a entrar lá por volta da terceira faixa, se vocês olharem, vale mais a pena você constituir uma sociedade, né? Porque a sociedade como PJ, você passa a ter vantagens, principalmente do ponto de vista da alíquota. E o que nós temos hoje dentro da nossa profissão? A possibilidade da sociedade unipessoal, que o doutor Gustavo já trouxe. Então, essa pessoa que é uma pessoa física, um advogado pessoa física que está prestando esse serviço, para ele vai ser mais vantagem constituir a sociedade unipessoal, é uma sociedade só ele, ela é diferente da sociedade simples, né, que é a sociedade simples. Nós não prestamos atividade empresarial, nós prestamos serviços intelectuais. Então, nós não somos empresários, nós não podemos, por exemplo, fazer registro como EI, como MEI, que tem lá uma tributação fixa. Nós não somos sociedade empresária. Então, nós somos sociedade unipessoal ou na sociedade simples. Isso está lá no Estatuto da OAB, artigos 15, 16 e 17. E aí, o que é a grande vantagem de quando você tem lá a sua sociedade simples? É que você vai poder entrar dentro dos regimes tributários, que o primeiro que a gente tem que tratar aqui, saindo dessa questão da pessoa física, é o Simples Nacional. Lei Complementar 103 de 2006, para a Sociedade de Advogados lá no CNAE, o código 6911701, e vai calcular lá a sua receita, sua base, conforme o anexo 4 do Simples Nacional, com alíquotas que iniciam lá nos 4,5% e vão subindo de acordo com o seu faturamento lá, né? Existem limitações dentro do Simples Nacional? Sim.
né? Você não pode ultrapassar lá os 4,8 milhões, salvo engano, foi a última referência que eu tive, né? Isso. Essas alíquotas, elas são fixas e progressivas, né? Com base nessas faixas de enquadramento, como eu trouxe. E no Simples Nacional, pessoal, a vantagem dele, que acaba sendo também muitas vezes um problema, mas isso é um assunto para outro tema, é que ele comporta tributos de vários entes, né? Então você vai ter lá 8 tributos: imposto de renda, contribuições sociais, você tem imposto sobre serviços, você tem tudo unido lá, né? Em tese, no Simples Nacional. Quais são alguns dos limites do Simples Nacional? Então, como eu disse, um dos primeiros, se não pode ultrapassar os 4,8 milhões, a sociedade de advogados cujo capital participe pessoa física, que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa, né? Então, assim, esse caso é interessante. Eu sou advogado, mas eu também tenho lá a minha empresa. Como é que fica isso? Então, o Simples Nacional, fiquem atentos para isso. Você tem limitações dentro do Simples Nacional para você não usufruir desse regime de uma forma que você esteja aí abusando e você acabe ultrapassando esses limites legais e seja autuado lá na frente por uma exclusão do regime do Simples Nacional, né? Você tem, por exemplo, são muitos detalhes, isso está na Lei Complementar 103, se tiverem dúvidas, mas senão eu vou ficar aqui praticamente lendo o artigo. Né? O comentário, perdão, é 1, 2, 3, né? É 1, 2, 3. 1, 2, 3, desculpa, acho que eu falei 103, né? 1, 2, 3, isso. Então, essa é a grande vantagem dentro do Simples Nacional, né? Se você me perguntar, tá, Bato, então eu cumpro as regras, essa é uma vantagem, sim, sem sombra de dúvida. Isso vai ser um regime lá, entrou no Simples Nacional, você vai ter essas alíquotas aplicadas na sua base. Temos mais algumas discussões para falar do Simples Nacional mais à frente, mas qual que seria o segundo passo? Se você não quer ficar na física, você não está no Simples Nacional, você tem uma opção de ir, por exemplo, para os outros 2 regimes, que são o lucro presumido ou o lucro real. Aí o Luiz, acho que vai falar um pouquinho. Até queria dizer que, sem dúvida, no caminho, né, dos trabalhos que a gente são demandados na área tributária, o Simples, até o próprio nome diz, é mais simples, tem uma certa vantagem em relação à própria contabilidade da empresa, né, no caso, assim, não da empresa, mas do regime, né, de apuração, enfim, que se aplica para a empresa e para a sociedade de advogados, e todo e qualquer planejamento, né, a ideia é sempre, o Simples a gente costuma dizer que é o melhor planejamento, óbvio, você tem as imposições que o Dr. Bata trouxe, de limitação, de sócio estrangeiro, que não é o caso se aplicável, enfim, tem uma série de aspectos que o Simples, até o próprio portal do Simples da Receita Federal traz as limitações, né, que seriam essas aí em relação a isso. Obviamente, você não ultrapassando essa faixa, vamos dizer que um advogado acaba se unindo com vários outros advogados, forma uma sociedade próspera que ultrapassaria, né, esse 4,8 milhões anuais aí, doutor Gustavo, em relação ao faturamento da Receita Bruta. Vingou na profissão, como diria minha avó. Em suma, perdoe-me aqui a informalidade. E, caso não se aplique o dentro do Simples, teríamos algumas opções que a legislação tributária permite, que é a tributação pelo lucro presumido e pelo lucro real. Bem, na verdade, o lucro real, como o próprio nome disse, seria o caso clássico, né? O caso clássico do direito tributário é a tributação a apuração fiscal, é o lucro real, né? Mas, enfim, vou passar algumas diretrizes em relação ao lucro presumido. O lucro presumido, ele também tem algumas vantagens, enfim, ele geralmente se opta por um lucro presumido quando você tem uma margem, isso já é uma parte de planejamento, uma margem líquida muito boa, né, isso se aplica para empresas também, né, quando você tem uma margem muito alta e custos baixos, a tendência é você caminhar pelo presumido. Obviamente o lucro presumido também tem um limite de faturamento, que é 78 milhões, estamos falando de uma grande sociedade de advogados, há uma contabilidade um pouco mais simples em relação a isso, e a base é a receita bruta trimestral, né, que vai contemplar imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS, e enfim, a apuração, de certa forma, como eu mesmo disse, é um pouco mais séria. Já caminhando um pouco mais para o lucro real, tentando ser um pouco mais conciso aqui na explanação, o lucro real basicamente segue, só para também, voltando em relação ao lucro presumido, como o próprio nome diz, presume-se um lucro, né? Para serviços, a base presumida é 32%. Então, se emitir uma fatura de honorário de R$100 mil, a base presumida é 32%. Dessa base presumida, eu vou aplicar as alíquotas normais do imposto de renda, 15% de imposto de renda, mais adicional de 10% para 25%, né? Quando você ultrapassar R$60 mil no trimestre, que teria esse adicional de 10%
de imposto de renda, totalizando 25%, mais contribuição social sobre o lucro líquido, que é de 9%, com uma base de 12%. Né? Ainda tem a incidência de PIS e COFINS, que são contribuições sociais, sobre o faturamento, além do próprio ISS, como a gente presta serviços, então, imposto sobre serviço. Em São Paulo, a gente tem a alíquota de 5%. Né? Então, ele tem uma base presumida, como o próprio nome diz, é uma apuração mais célere, mais fácil de trabalhar, a contabilidade fica feliz, inclusive os contadores, quando trazem, sempre sugerem, de certa forma, o presumido, porque é mais fácil de apurar. Já caminhando para o lucro real, o lucro real, como o próprio nome diz, também trata-se da apuração clássica, que basicamente se refere-se a adições, exclusões, para apuração do lucro efetivo, desse lucro líquido, há uma incidência dos impostos, dos tributos devidos, também imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS, ISS também, mas aí ISS, no caso, é incidente sobre a nota fiscal emitida. Né? O lucro líquido é resultado de uma conta que você vai adicionando, excluindo, para depois apurar a sua base tributável e incidir as alíquotas dos tributos devidos. Né? É mais complexo contabilmente, né? Demanda uma carga de obrigações acessórias um pouco maior, enfim, há outras questões um pouco mais complexas, que geralmente a sociedade de advogados não se incide, questão de depreciação, enfim, alguma questão de outros benefícios, juros sobre capital próprio, que são, já quando estamos falando de um voo de cruzeiro bem grande aí, de uma sociedade de advogados que estaria, podemos citar aqui grandes bancas, vamos dizer assim, cinquentenárias, que tiram uma quantidade grande de advogados espalhados por todo o Brasil, enfim, são cenários que há um custo alto, e se capacitariam, ultrapassariam a 78 milhões também, que é o limite do presumido, enfim, teria essa discussão, essa aplicação, né? A grande questão que a gente também gostaria de apresentar em relação a o presumido e o real é a discussão sobre, já tendo como a identificação de benefícios, a possibilidade da sociedade de advogados que tiver optado por esses dois regimes de apuração do lucro, a discussão que recentemente vem dando frutos para os advogados tributaristas, que é a exclusão de algum tributo compondo a base de cálculo de outra, né? Então, recentemente o STF afastou a inclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. Foi uma tese, dizem, né, doutor Bato e doutor Gustavo, que é a tese do século para a advocacia tributária, trouxe a possibilidade de recuperação do PIS e COFINS pagos com essa composição do ICMS. Esse mês, inclusive, há uma pauta de julgamento no STF para que também julgue o ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, só para sociedade de advogados que tenham apuração pelo lucro presumido e lucro real, poderiam ingressar com essa discussão judicial via mandado de segurança, é o caminho mais célere e mais barato, porque não há nem risco de sucumbência, como todos sabem, mas capacitaria a devolução do PIS e COFINS dos últimos 5 anos, corrigidos pela Selic, sem essa incidência do ISS na base de cálculo desses dois tributos, além do efeitos prospectivos, quer dizer, futuramente não pagaria o PIS e COFINS com essa composição da base do imposto sobre serviços, que em São Paulo é 5%. É uma discussão que a gente sugere que as sociedades de advogados que têm essa apuração desses dois regimes patrocinem. Eu não sei como é que vai ser a modulação dos efeitos nesse caso, se for realmente julgado esse mês, ainda dá tempo, ainda algumas semanas para discutir, para ingressar com mandado de segurança. Provavelmente, se o Supremo vier julgar, ele vai separar o joio do trigo, como fez no caso do ICMS, né, doutor Bata, dizendo que quem ingressou com a ação tem a possibilidade de recuperar o passado, quem não ingressou com a ação, efeitos prospectivos, em suma. Esse é um ponto de atenção, caso a sociedade de advogados seja tributada pelo lucro real ou presumido, que a gente sugere que se maneje essa discussão, né? Enfim, feita essa explanação um pouco mais fiscal e legal em relação aos métodos de apuração de tributos, pessoa física, que está começando a sua profissão de advocacia, pessoa jurídica, Apenas antes de entrar no próximo bloco aqui dessa palestra, eu gostaria de consignar a presença aqui do nosso vice-presidente, doutor Alexandre Fante, que entrou na sala agora. Seja bem-vindo, Fante. Obrigado. Estávamos
Boa noite, Luiz. Boa noite, Bata. Estou assistindo aqui a parte que eu iniciei. Estávamos entregando carteira para a nova advocacia aqui de Santo Amaro. Aí acabou estendendo um pouquinho o horário. Eu não consegui entrar no horário que começou, porque eu ainda estava lá deixando as lições também para essa nova advocacia e convidando para que eles participassem aqui assim que terminasse a solenidade com vocês, né? Porque a gente sabe o quanto é importante para quem está começando na profissão ter essas noções que vocês estão passando aqui, né? Todo mundo tem aquele medo, mas será que eu abri uma sociedade unipessoal, eu vou pagar muito imposto? Quando na verdade é justamente o contrário, né? Que é o que vocês estão explicando aqui de forma brilhante. Então agradeço aí o carinho de vocês mais uma vez aqui com a subseção de Santo Amaro. Estou aqui atento, ouvindo o começo da palestra, em razão dos esforços, né, Gustavo, aqui de toda a equipe. Assistirei no canal do YouTube, porque estará gravada lá, e sempre que os colegas precisarem consultar, não só o tema de hoje, mas como outros tantos, tem mais 150, né, Gustavo, eventos lá? Mais de 150, Fanti. O Gustavo até brinca, né? Fala que é mais do que um doutorado, do que um mestrado. Ele tem uma frase própria aí para falar, mas realmente é muito bom, vale a pena. Então estava eu, o Valdinei, participando dessa solenidade de entrega de carteiras. Estamos aqui prestigiando vocês. Então, obrigado aí mais uma vez. Desculpa interromper aqui e vamos seguir, porque está muito boa a palestra. Obrigado, viu? A gente que agradece, doutor Fanti e doutor Gustavo, enfim, estou tentando ser um pouco mais sério, me perdoe se eu estou sendo muito dinâmico aqui, muito rápido na explanação, mas, enfim, agradeço e conte conosco quando precisar de outros temas aí, esclarecimento da ciência jurídica, da advocacia, da prática forense. Nossa ideia é sempre contribuir, enfim, contribuindo com a sociedade de advogados forte, com a advocacia forte, um país forte também, né? E aí, enfim, estava encerrando aqui esse tópico em relação às modalidades de apuração de tributos, né, iniciando que o Dr. Bata, relembrando que o Dr. Bata trouxe, apuração na pessoa física, apuração na sociedade, já constituída como um advogado, enfim, além da apuração no simples, a apuração no lucro presumido, no lucro real, também lembrando, depois mais para frente vão discutir questões mais controversas, que é um pouco já esse ponto que já a gente vai se iniciar, lembrando que como o doutor Gustavo mencionou também, há uma preocupação de formalidade de sociedades, que é como se brincou até o doutor Gustavo em relação à blindagem, mas não é o termo técnico correto, que ele mesmo relembrou, mas já há uma certa separação entre a profissão, né, a entidade, sociedade, enfim, pessoa jurídica, pessoa física, que dá uma certa formalidade, há uma separação de patrimônio, cria o princípio da entidade, enfim, há uma organização um pouco mais, de certa forma, mais complexa, que traz uma série de benefícios. Então, doutor Bata, para a gente seguir em frente aqui na parte mais controversa, onde que dá mais audiência, vamos dizer assim, eu queria passar a palavra para o doutor, enfim, para a gente possa trabalhar de algumas questões em relação a já discussões que o contribuinte e a sociedade de advogados, consequentemente o advogado, passam a ter com o fisco, né? Lembrando sempre, né, que o direito tributário, né, como diz o nosso professor lá da PUC, o direito tributário existe especificamente para proteção do contribuinte, né? Se enganam quem pensa que o direito tributário existe para regular a atividade recadatória. Ele existe para isso também, mas o fundamento dele maior é proteção do contribuinte, da origem do tributário, exatamente isso, para que o fisco, né? A gente sabe que pode ser o famoso julgamento lá nos Estados Unidos em relação à capacidade tributária, pode ser a capacidade de destruir, né? Então, a gente sabe que o direito tributário é um meio de defesa para o contribuinte, para que possa evitar abusos da autoridade fiscal, que a gente sabe, inclusive, no Brasil, há alguns caminhos dessa forma, enfim, vide esse tema que a gente trouxe da composição de tributo, compondo o tributo, quer dizer, não seria nem a base de cálculo do contribuinte, né, quer dizer, não é um rendimento, ou seria uma receita do contribuinte, é uma receita de outro ente arrecadante, então não poderia tributo compor base de tributo, me parece um pouco lógico isso, mas o direito brasileiro ainda passa por essas questões. Doutor Bato, por gentileza, vamos entrar nas questões controversas. Legal. Não, muito legal, interessante, só justificar a todos, porque isso eu sempre gosto, né, quando a gente
às vezes ministrar aula em pós-graduação, mesmo para graduação, trazer esse aspecto amplo. A tributação brasileira, ela é complicada. Se a gente sair, por exemplo, aqui do âmbito da sociedade de advogados, nós temos, primeiro, passar pela formalização, né? Sociedade simples, SA, sociedade limitada, sociedade simples, SA, os outros tipos. E de regime de tributação, eu vou falando junto ao lado dessas formalizações, EI, MEI, EIRELI, sociedade unipessoal limitada, sociedade limitada, SA, indo para regimes de simples nacional, lucro presumido, lucro real, RET, se você está em construção, regime especial de tributação. Então, você tem uma amplitude que é muito grande. Para nós, o que importa, que eu acho que é dessa primeira parte, é o que tem que ficar de mensagem, que eu diria, né? Fuja da informalidade, é isso que eu diria. Com o Pix, receber na sua conta bancária, e você não oferecer isso à tributação, é um grande risco, né? É isso que eu diria. Né? Você pode ter lá uma omissão de receita. Eu já ouvi gente que tem a sociedade montada e fala, eu não emiti, como a gente trouxe no começo, eu não emiti nota, não tem problema. Onde você está recebendo? Eu estou recebendo na minha pessoa física. Depositam lá na minha conta. Você vai levar um auto de infração por omissão, né? Vai colocar a sua alíquota, em vez do Simples Nacional de 4,5 lá para 27, você vai ter um auto de infração, você vai ter multa. Então, primeira coisa, fuja da informalidade, monte a sua sociedade unipessoal, tenha a sua sociedade simples, com outros sócios, oferte a tributação, você tem proteção. Como o doutor Luiz trouxe, você tem um escudo tributário para te proteger. Se vier algo, né, você consegue explicar. Agora, o que você vai falar? Eu sou advogado, eu ganho na minha conta e não emiti nota. Não tem muito o que fazer, né? Então, questões controversas, que eu acho que são interessantes para a gente tratar. E aí eu vou fazendo em forma até de perguntas para os doutores, né? Primeiro, qual que é um dos primeiros tributos que vem à mente nós, que a gente trouxe aqui, que são essa sistematização federal, porque o imposto de renda ele é de sistemática federal, né? Ele é de âmbito federal. No Simples você vai ter essa união, mas um dos grandes tributos que se aplicam à nossa profissão, nós não circulamos mercadorias, nós não fazemos importação, exportação, o que nós prestamos? Serviços. Então é o ISS, Imposto sobre Serviços, que vai ter uma alíquota aí na Constituição de 2% a 5%. E aí vem a primeira pergunta que a gente lida, inclusive, na nossa profissão. Qual é o ente competente para tributar a prestação do serviço? É o local da sede do meu escritório, onde eu estou lá fazendo a minha petição? É o local do cliente que eu estou prestando lá o serviço para ele? Qual é o local? Regra geral, é o local da minha sede, onde eu presto o meu serviço, não lá no IMPED. Eu estou aqui, nosso escritório em São Paulo, eu estou prestando um serviço lá para algum município, seja aqui em São Paulo ou fora de São Paulo, eu vou recolher em São Paulo, o ISS. Pergunta. Existia uma necessidade que foi criada de você fazer um cadastro se você vai prestar um serviço em um outro município. Então, aconteceu até conosco. A gente foi prestar um serviço lá em Fortaleza e havia essa necessidade de criar o cadastro lá em Fortaleza. Eles exigiam, inclusive, que você tirasse foto da sua sede para mostrar que você estava em São Paulo e por aí vai. O que aconteceu com isso? O STF julgou inconstitucional, né, essa criação do cadastro. A sede, onde você recolhe, é lá no município de São Paulo, é o RE 116509. Então, não tem isso. Você vai recolher o ISS lá aqui em São Paulo. Você está prestando o serviço aqui. Você está em São Paulo, você pode falar, Luiz. Só interrompendo, desculpa a deselegância, mas enfim, no caso prático que a gente, como as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, imaginemos que uma sociedade de advogados tem um cliente lá em Fortaleza, por exemplo, como o doutor Bata trouxe, e, enfim, ele emitiu uma nota fiscal para ser paga para um contribuinte, enfim, uma empresa localizada em Fortaleza. Como você vai emitir nota fiscal na época, né, que se tinha essa necessidade, você precisaria se cadastrar no município do seu cliente, informando que você tem a sede em outro município, no caso, nesse exemplo, o doutor Batrouça, em São Paulo, enfim, sob pena de haver uma retenção pelo município que você não fez o cadastro. Então, a gente na vida prática viveu isso, enfim, sofremos uma retenção indevida no município de Fortaleza porque não fizemos o cadastro lá para dizer que, na verdade, eu sou contribuinte em São Paulo. A famosa guerra fiscal, né? Enfim, hoje o STF afastou e havia essa necessidade de eu fazer um cadastro. Imagine
a gente está dentro de uma nação que é o Brasil, âmbitos continentais, existem mais de 5 mil municípios, então praticamente criando burocracia, enfim, graças ao bom Supremo, nesse caso, acabou sendo afastada essa necessidade de cadastro declarado inconstitucional, seguindo a regra geral, especialmente no caso de advocacia, né, para esses serviços advocatícios, eles são pagos o imposto sobre serviço na sede do prestador, onde está registrado os advogados, ou advogado, em suma, onde, no caso do exemplo que a gente trouxe, no caso de São Paulo. Perfeito. Luiz, obrigado pelo complemento. A parte da retenção ela é essencial nesse ponto. E uma outra pergunta, se eu mudar de município, né, para fazer um planejamento tributário para pagar menos ISS e fugir de uma alíquota maior, você tem um termo em inglês que eles usam muito no tributário, que é substance over form. Então, você tem que ter substância, né? De nada adianta você criar lá uma sede em algum lugar para pagar menos e você efetivamente não está lá. Isso pode te gerar um problema. Outra questão sobre ISS, que é muito interessante, que inclusive está, olhando, por exemplo, o Jornal Valor de ontem, está falando sobre isso. A desembargadora, a doutora Mônica, aqui do TJSP, ontem teve um julgamento, falou exatamente sobre isso. A alíquota fixa de ISS nas sociedades uniprofissionais, que é o nosso caso. A gente só pode ter como sócios advogados. Nós temos a possibilidade de ter essa alíquota de ISS fixa pelo número de profissionais. E aí veio a lei municipal e tentou tirar isso, dizendo que é complexo. Isso aqui dá uma palestra de um dia, porque o que tem de contribuinte sofrendo atuação nisso, inclusive é um nicho para atuar na área de advogados muito bom, porque você tem muita gente sofrendo auto de infração sobre isso, contadores, médicos, são diversos, assim, a gente vê isso no dia a dia constantemente. Basicamente, o que é? Eles querem tirar essa alíquota da sociedade uniprofissional, a alíquota fixa, e falar, não, eu quero ir na alíquota, na porcentagem, você não vai pagar um valor X pelo número de profissionais que você tem lá, você vai pagar a porcentagem em cima da sua base de cálculo. E o STF, no RE 940769, já diz que é inconstitucional a lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. Então, você tem essa questão do ISS, eu acho que é isso. Só para a gente fazer, para registrar aqui o exemplo, doutor Bata. Então, enfim, temos aqui a sociedade, eu, doutor Gustavo e doutor Bata, são 3 profissionais. O regime uniprofissional, o SUP, né, pagaríamos ISS por cabeça. Enfim, não me falha aqui exatamente, mas imaginemos que seja R$500 por cabeça. Né? E em comparação, emitiríamos uma fatura de R$100 mil de honorários, pagaremos 5% sobre a fatura, seria R$5 mil. Então, em comparação, obviamente, uma alíquota fixa sobre o regime sociedade profissionais, pagaria R$1.500, em comparação com uma nota fatura de R$100 mil, por exemplo, pagaria 5%, quer dizer, então, de 5 mil, reduziria para um valor fixo, nesse exemplo específico, para R$1.500. Então, é vantajoso, né, dependendo da situação, mas em tese é vantajoso. Obviamente, o município, que é um ente que vem brigando para aumentar a sua competência tributária, acabou descaracterizando, focando bastante nisso em relação às sociedades profissionais, para dizer que, até no caso de contadores, advogados não, mas contadores, médicos, engenheiros, como o doutor Bata mencionou, para dizer que isso tinha um caráter empresarial, que não poderia pagar o ISS fixo, e descaracterizando essas empresas. Tem, como o doutor Bata trouxe, é um nicho interessante de trabalho para a defesa dos contribuintes, e, de certa forma, injusta e ilegal, como o próprio Supremo já vem afastando aí. Mas, enfim, perdoem, Bata. Agora, não, muito obrigado. Você imagina, doutor Gustavo, a diferença, né, como o Luiz trouxe um exemplo de 100 mil, mas vamos colocar aqui 1 milhão. A diferença que é você ter a alíquota lá de 5% em cima disso, caindo em cima da sua atuação nos últimos 5 anos. É um baita auto de infração, é gigantesco, de quebrar a sociedade, né? Então, assim, é interessante. Segundo ponto, eu vou bem rápido, pessoal, para a gente ter também tempo para vocês fazerem as perguntas, mas são questões muito interessantes. Segundo, dividendos e sócios advogados. Como todos nós sabemos, isso está em pauta, porque só se fala nisso no Brasil com a reforma tributária. Dividendo, hoje, no Brasil, é isento. Ele é isento desde 95, o artigo 10 da Lei 9249. Então, você tributou na sua sociedade, o que ela distribui para os sócios advogados, esse dividendo vai ser isento, tá? Por que nós, Brasil, optamos por isso, e muitas vezes a gente escuta isso lá fora? Porque, realmente, quando você
começa a tributar dividendo, você começa a ter um cenário de fuga de tributação. Tem um negócio que chama curva de Laffer. Quando você começa a tributar demais o contribuinte, a tendência é cair a arrecadação. Quando você tributa dividendo, você começa a ter muito planejamento tributário para represar o dividendo, para fugir com o dividendo, e começa a gerar muita autuação fiscal por DDL, que é distribuição disfarçada de lucros. Então, assim, no Brasil, como até o próprio, salvo engano, da Receita diz, olha, é melhor não mexer nisso, mas estão querendo mexer nisso, né, de tributar dividendos de novo. Como é que funciona hoje? Eu, doutor Gustavo, doutor Luiz, somos sócios, o dividendo que vem para nós como sócios, ele é isento, nós não vamos pagar nada hoje, não sabemos na reforma tributária como é que vai ficar isso. Primeira pergunta, podemos fazer essa distribuição de dividendos de forma desigual? Sim, então temos lá uma previsão, podemos distribuir, eu tenho X, eu posso ganhar mais daquele valor que está na sociedade, distribuir ele como dividendo, não vai fazer mal, podemos fazer uma distribuição desigual de dividendos. Segunda questão, que é muito interessante, o advogado, eu não sei se os doutores se lembram, nós temos hoje a figura do advogado associado, que não é o sócio. O advogado associado, ele está no artigo 39 do regulamento da OAB, e tem o provimento 169 de 2015, que ele vai dizer que o advogado associado poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício. E diz, artigo 7º desse provimento da OAB, o advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados. Eu já vi, eu, doutor Luiz, vimos isso na prática. Eu vou me tornar associado daquela sociedade de advogados para receber dividendos. Não, você não é sócio, você não está isento, você não tem esse benefício fiscal, você não é sócio da sociedade, você é associado. Você faz esse registro lá, mas você vai recolher como sua sociedade unipessoal ou como advogado pessoa física, tá bom? Você não pode. Para que serve, então, o advogado associado? Ele foi uma forma para evitar responsabilidade trabalhista. É isso. Eu estou lá associado na sociedade para evitar responsabilidade trabalhista. Segunda questão, que é interessante da gente discutir aqui com relação à distribuição e dividendos. Se nós não temos um regime fiscal muito bem controlado, lembrem-se disso que o Dr. Luiz trouxe no início da palestra. Não obstante você ter a sua sociedade lá, se você não tiver na rédea, não souber, se a sua apuração não estiver muito correta, uma autuação fiscal que venha cair sobre a sua sociedade, se não houver patrimônio para honrar, em tese, redireciona para a figura do sócio. A gente poderia também, uma palestra inteira, falar sobre redirecionamento e responsabilidade tributária, mas muito cuidado com isso, com o não pagamento de tributos mesmo na sociedade. Você sendo sócio, isso pode vir a cair para você. Isso acontece muitas vezes, doutor Gustavo, numa briga de sócios. Então, meu sócio, que era responsável pela área tributária, ele tirava dividendos porque era distribuição desigual, ele pegou os dividendos, foi para Miami e me deixou aqui, e eu estou aqui, e agora? Pode vir uma responsabilidade tributária em cima do sócio remanescente, o sócio que ficou aqui, tá? Outra questão sobre dividendos, sociedade parceiras, como tributar, né? Como fazer isso em conjunto? Isso é muito comum na prática, porque hoje a regra é muito de sucesso, ao meu ver, principalmente pela pandemia, porque a gente não tem mais aquela questão de tanta importância da estrutura do escritório, né? Eu acho que um dos grandes segredos hoje da profissão é a parceria. E muitas vezes acontece isso. Olha, eu tenho um cliente aqui, eu vou atuar na frente societária, Bata, Luiz, vocês fazem a parte tributária, ele vai pagar os honorários X, como é que nós fazemos para dividir? Ou nós entramos com uma ação, como é que nós vamos dividir isso? Então é interessante, muitas vezes, que o dinheiro, se ele passa por uma sociedade, ele é repassado para outra, ou se ele passa por uma sociedade e você vai fazer esse repasse para uma pessoa física, cuidado, porque muitas vezes tem obrigação de retenção. Então, cuidado com repasses, tá? Isso também é importante. Por exemplo, numa ação, a gente ganhou um valor, o que a gente colocou lá? Tinha a procuração dos advogados e a gente fez um levantamento para as sociedades de forma distinta, não fez para uma só, para não configurar aquilo como faturamento integral daquela sociedade A que estaria recebendo, e aí ela me passa, eu vou ter que configurar como faturamento na B também. Então, é interessante ter isso como atenção. Segunda questão que vocês podem me perguntar, vocês, como advogados, costumam distribuir dividendos
constantemente na atuação, na profissão de vocês? Quer dizer, vamos supor que você já passou a fase da formalização, você não é mais o advogado pessoa física, você tem a sua sociedade unipessoal. Como é que funciona essa distribuição de dividendos? Ela é constante na sua conta? Tem uma questão, o Dr. Luiz até, a gente discute bastante isso às vezes na prática, da necessidade de você estabelecer um prolabore, né, mensal lá para você como advogado e fazer essa distribuição de dividendos periódica, mas não mensal. Porque existe um risco, ao meu ver até remoto, mas um risco da Receita considerar, se você está distribuindo dividendos constantemente para sua pessoa física, como sócio, que isso não é dividendos, e seria tudo prolabore. Então, costuma-se, como mitigação de risco, distribuir, fazer um prolabore, você recolhe lá o seu salário de contribuição, seja pelo mínimo, eu conheço advogados que preferem pelo máximo, mas evitar essa distribuição de dividendos mensal, isso pode ser considerado pelo Receita como um problema. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, eu só queria exatamente tratar essas questões, enfim, isso na prática, óbvio, a gente sabe que tem um risco, mas às vezes pode ser remoto, mas vale esses testes de estresse, enfim, vale enfrentar esse problema para não ser surpreendido com um questionamento, enfim, acho que era só para trazer isso, enfim, depois também já passar depois outros temas em relação a reembolso de custos e cliente, mas pode continuar. Doutor Gustavo, por favor, você também me limite aqui com o tempo, tá? Eu estou quase acabando, mas eu quero abrir para as perguntas. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo, dá tempo? Tem sim, doutor Bata. Legal. Pode ficar à vontade. Aliás, eu gostaria até de fazer já uma intervenção aqui. Nessa situação da distribuição de dividendos, então, doutor, o senhor acha que é melhor fazer esporadicamente ao invés de fazer mensalmente? Sim, eu acho que, assim, a minha opinião, eu e o Luiz, a gente até às vezes discute um pouquinho isso. Eu gosto de mitigar às vezes o risco. Realmente é remoto, mas eu diria que para você fugir de qualquer questionamento, se você tem condições. Óbvio que tem advogados que não vão conseguir. E aí também você já tem um risco mitigado, porque o valor não é muito alto. Mas vamos supor que você teve um boom na sua profissão e você está ganhando muito dinheiro e você começa a distribuir dividendos mensais lá de 100, 200 mil. E você não tem um prolabore. Então, pelo menos faça um prolabore, nem que seja pelo mínimo, e represe um pouco esse dividendo e faça uma distribuição periódica. Mas aí é uma questão de... Enfim, eu entendo, acho que há uma preocupação com a formalização, nosso caminho aqui é sempre defender aí a legalidade. De certa forma, é um problema de qualificação, né? A gente vai passar por um problema de qualificação, que é o problema do direito, enfim, para outras áreas também. Esse valor recebido mensal, quer dizer, por que o doutor Bata menciona isso, doutor Gustavo? Classicamente dizendo, o dividendo, ele é resultado de uma atividade dentro de um certo período. Então, vamos lá, a gente fechou um ano fiscal, obteve lucro à sociedade, aí sim eu poderia dizer, de certa forma, que dividendo é devido, né? Até tem discussões em relação a clientes de outros segmentos que recebeu dividendo antecipado, quer dizer, se poderia, para fins de ações cotadas em bolsa, quer dizer, o dividendo é o resultado de um final, de uma conta final que a empresa, que na sociedade empresária ou não, enfim, teve um resultado, e aí sim há uma distribuição de dividendo, que é isento até o momento, né? Nós não sabemos aí se vai ter um limite de 20 mil reais por mês, enfim. Você vê que até a Receita nessa reforma, aí também já está, os projetos do Ministério da Economia, até fala 20 mil reais por mês, quer dizer, já entende que há esse cenário, na prática, os advogados recebem dividendos mensais, como adiantamento, a gente poderia imaginar que é um adiantamento, né? E que lá no final do período a gente convalidaria isso aí, esse adiantamento seria registrado no final do dia com lucro capaz de gerar essa distribuição. Enfim, mas há vários caminhos que levam aí a essa discussão. Obviamente, doutor Gustavo, como essa pergunta que você nos trouxe, seria melhor, num cenário ideal, trazer essa periódico, enfim, que demonstraria que realmente, que a Receita Federal nos ouça aqui, né, que se realmente é dividendo e estaria dentro da regra de isenção, né. Doutor Luiz, doutor Bata, vou aqui fazer mais algumas provocações aqui para trazermos a discussão, se me permitirem aqui, para a prática. Vamos aqui, doutor Luiz, a Receita não está nos ouvindo, né? É tudo hipotético. Vamos dizer, o doutor Alexandre Fante, a banca dele não para de crescer, ele está ganhando dinheiro porque ele trabalha sem parar. Ele, ao invés de distribuir lucros
ele começa a fazer apenas através de dividendos, né, para os seus sócios. Qual é o risco? Porque ele faria isso para evitar tributação. Qual é o risco perante o fisco? Não, assim, o risco poderia ser, na medida que o fisco entender que esse tipo de rendimento distribuído aos sócios teria um caráter de salário, enfim, e aí com todas as retenções devidas, enfim, ou que é uma distribuição disfarçada de lucros, porque, na verdade, formalmente o dividendo seria após o resultado do período, com o pagamento dos tributos, e aí sim o que remanesce, que seria o dividendo. Acho que esse é um pouco o risco, talvez se eu entendi a pergunta, seria um pouco nesse sentido. Mas, enfim, a Receita não olha muito para isso, no final do dia poderia ser considerado como adiantamento de dividendos ao longo do período. Espero que, enfim, isso não seja objeto até, veja, a reforma tributária também já estaria até validando esse entendimento, à medida que coloca aqui a distribuição de dividendos no projeto de limitação mensal de tantos, valor de 20 mil reais, eu não sei como é que vai passar isso, até que eu vi que o Arthur Lira, essa semana, passou para a próxima, enfim, o presidente da Câmara em relação a esse tema. Enfim, o risco seria qualificar esse recebimento do sócio como outra coisa que não seja dividendo. A vantagem hoje do dividendo ele é zero, né? O mundo inteiro tributa dividendo, né? Essa é a discussão aí da Receita para propor essa reforma, tributa, mas o mundo inteiro tem de outra sorte, até fazendo um parênteses aqui, uma tributação menor sobre o consumo. Então, o Brasil, se quer tributar dividendos, tira a tributação do consumo, para a gente ter uma possibilidade que né, o júnior do escritório compra vamos dizer, um sabão em pó, pagando o mesmo tributo que o sócio sênior, enfim, pagando, então, assim, a tributação é desigual. Para você criar a tributação maior sobre o rendimento, sobre o lucro, sobre dividendos, você tem que, de outra sorte, tirar a tributação sobre o consumo, é o que os países desenvolvidos fazem, né? Mas, enfim, só o risco doutor Gustavo, considerar esse recebimento do sócio como outra coisa que não seja dividendo, mas isso é um cenário, como o doutor Bata mencionou, remoto, discussões aí, enfim, muito mais difícil que a Receita possa entender, até a Receita hoje, com essa reforma, entende que a limitação do dividendo mensal, que poderia capacitar essa distribuição mensal de dividendo aí, enfim, mas o doutor Bata preocupa-se em relação ao advogado, a gente gosta de brincar que a gente vê a assombração de dia, né, a gente é muito mais conservador, porque brigar contra o fisco e contra o judiciário às vezes é complicado, então a gente trouxe esse teste de estresse para entender que, se puder, se puder, recolha um prolabore mensal menor, e aí, enfim, dê tratamento devido no que é possível, né? Viu, doutor Gustavo, isso é para assim, vai que depois, né, não recolhe o prolabore e fala, não, mas eu estava na palestra lá, o Luiz e o Gustavo falaram que pode distribuir dividendo e não recolher não, então o que manda seria a gente ter o prolabore lá para ter mais um escudinho de defesa, né, e não configurar. Tem uma pergunta até da RRW Advogados, ele falou se conseguimos presumir um lucro, um preço, eu entendo que poderíamos usar a mesma presunção para realizar um adiantamento de lucro. É isso que acho que o doutor Luiz respondeu já, realmente, assim, é um problema remoto, mas se você tiver condições, você está mais formalizando ainda mais a sua defesa, eu acho isso interessante. Mas eu concordo que é remoto, eu acho que também pode, eu acho que você pode fazer adiantamento de dividendos, eu não vejo problema nisso. Outra pergunta, de 6 dias atrás, notícia recente também, o que aconteceu? Um advogado que tem sócios de uma sociedade de advogados também prestava serviço como árbitro. E ele ganhava como árbitro. E a mesma coisa acontece, por exemplo, eu e o Luiz, nós somos professores, muitas vezes a gente ganha como professor também. E aí vem essa pergunta, você como sócio da sua sociedade de advogados, nessas atividades que você está fazendo lá sozinho, como árbitro, você tem que tributar como? E esse advogado foi, logicamente, pelas vantagens que a gente trouxe aqui essa noite, quis fazer a tributação na sociedade, porque ali ele vai pagar menos tributo. Veio uma autuação da Receita e disse, lavrou um auto de infração e disse, não, você é na sua pessoa física, não é na sua sociedade. Não é a sua sociedade que é árbitro, é o senhor, o doutor que é árbitro. E aí quis tributar ele. E recentemente, dia 12/8/2021, o CARF entendeu que o advogado que atua como árbitro pode ser tributado na pessoa jurídica. Era uma autuação grande, de rendimentos de mais de R$1,5 milhão, tá? Então uma notícia legal. Acho que de dividendos é o que a gente tinha para falar. Desculpa, por favor.
Não, só para complementando esse último raciocínio, essa questão do árbitro, como é atividade e se entendeu que era conexo com a advocacia, enfim, seria possível tributar na sociedade. Mas só lembrando que existem aqui no Brasil casos clássicos aí, para quem conhece na área tributária, do próprio planejamentos realizados pelo Filipão, quem é palmeirense deve estar em festa aí por ontem, enfim, que quando era técnico do Palmeiras, para Vanderlei Luxemburgo, enfim, outros o Ratinho, que é o aposentador, que formalizaram sua atividade profissional como uma PJ, mas a Receita Federal, nesses casos, entendeu que, como se tratava de serviços personalíssimos, não poderiam ser tributados dentro da sociedade. Qual que era a alegação do contribuinte, no caso do Felipão, lá, dizendo, não, eu sou um time, mas eu tenho o Murtosa, eu tenho outras pessoas que compõem o meu time. O que a Receita Federal entendeu? Olha, não, você é o Felipão, você que presta serviço, o seu time está ali, mas enfim, quem entra em campo não é só sua PJ, é a pessoa física. Por isso, ele descaracterizou esse planejamento tributário para tributar na pessoa física e não considerando os pagamentos realizados na PJ. Mas só para também complementar mais o tema polêmico, né, doutor Bata, a questão de reembolso de custas, né? O exemplo aqui a gente sabe que na correria, no dia a dia, né, tem alguns escritórios que limitam o valor que pagamento de custos para adiantamento de cliente, né? Vamos dizer, imaginar hoje, cada vez menos, como o doutor Bata trouxe, se a necessidade de viajar, antigamente a gente mesmo aqui viajava pelos tribunais, pelos países, né, pelos estados, 27, vamos dizer, 26 aí, estados para viajar, para fazer sustentação oral em algum tribunal, no caso, vou indicar aqui, em Pernambuco, a gente ia muito para Pernambuco fazer a sustentação oral, cuidar dos processos que tinham lá. Enfim, e a gente acabava, de certa forma, pela pressa, a gente mesmo emitia a passagem de avião, a gente mesmo, enfim, em alguns casos de recursos, a gente adiantava o pagamento de custas recursais. Hoje mesmo a gente fez aqui custas para recurso especial extraordinário, R$300, R$200, enfim, o que acontece um pouco, a realidade é um pouco, o advogado acaba, dentro de um possível limite, adiantando algumas custas, despesas, e depois diz para o cliente, olha, você pode reembolsar essas despesas, está aqui o comprovante, o cliente deposita na conta da pessoa jurídica, né, enfim, ou até na pessoa física, o valor do reembolso de custas. Como isso seria entendido pelo fisco? Quer dizer, isso é receita, né, rendimento do advogado, da sociedade de advogados, ou isso teria que sofrer uma tributação? No nosso entender, na visão dos advogados, que a gente vê na prática, né, doutor Bata, doutor Gustavo, isso não vai compor a base, não emite nota, como o doutor Bata trouxe lá, enfim, não vai compor a base tributável da serviço de advocacia. Embora o fisco não entenda dessa forma, né? Até tinha uma vez, há uns 10 anos atrás, eu lembro que uma sociedade de advogados fez uma consulta fiscal, a gente até brincou na época lá, quem foi que deu essa luz para esse tema? Melhor não perguntar, consulta fiscal para o fisco não é muito bom, as respostas não são tão boas, né? E vincula para quem é o consulente. Então, assim, a Receita Federal até tem quem tem a curiosidade de pesquisar, tem uma solução de consulta, algumas soluções de consultas, né? Eu vou mencionar aqui uma 72 de 2020, que disse que na verdade, isso tudo comporia, né, a receita bruta, né, no âmbito do Simples Nacional. Essa aqui é do caso do Simples Nacional. Então, de acordo com a consulta, né, o reembolso é uma parte da remuneração recebida pelo contribuinte. E a simples emissão de uma nota de débito para assegurar o reembolso, em lugar da emissão de nota fiscal, não tem a finalidade de alterar a natureza do ingresso para deixar ele caracterizado como receita bruta. Então, veja o drama, perdoe-me aqui a informalidade. A gente acaba, ante as dificuldades da profissão, realizando algumas despesas em nome do cliente, o cliente entregaria esse valor como um reembolso e a gente teria que tributar o reembolso. Quer dizer, então é uma coisa meio... É difícil isso acontecer, porque acho que o fisco nem tem tantos braços para olhar isso aí. Mas é um ponto que a gente trouxe polêmico aqui na Turbata, para que, enfim, nos termos do que entende a Receita Federal, tal reembolso teria que ser tributado, né, pelo regime de apuração que você estiver, no caso da pessoa física, considerando como carnê-leão, enfim, que é um rendimento aí a ser tributado. Enfim, então esse o CARF tem esse entendimento também, alguns julgados nesse sentido. Infelizmente, esse é um tema polêmico. Bata, acho que pode passar até outros temas também que a gente trouxe aí.
Tô indo bem rápido, pessoal. Mais algumas coisas. Eu vi, depois a gente abrir para as perguntas. Rapidamente, tá? Questões internacionais, isso também é interessante. Muitas vezes a gente precisa de um parceiro lá fora, como fazer. Cuidado que existem retenção, principalmente no banco, quando você for fazer. Hoje em dia você tem que fazer a retenção sobre serviço se você tem um parceiro internacional. Outra coisa, regime de caixa. Se você vai receber de algum cliente que está lá fora, alguma coisa assim, você tem que tributar imediatamente, tá? Porque você não tem o diferimento por ter uma holding lá fora. Mas, enfim, isso aqui é outro assunto. E, finalmente, mais dois assuntos, porque a gente já estourou o tempo. Honorários de sucumbência. Tem uma questão interessante que o STJ pontuou. Quando a procuração é outorgada ao advogado, se não me engano, foi até em precatórios, sem mencionar a sociedade na qual ele faça parte. Daí o STJ afirmou o entendimento que presume-se que o profissional tenha sido contratado como advogado autônomo, se não aparece a sociedade de advogados, né? E não como integrante da sociedade. E aí a tributação seria aquela aplicável ao advogado autônomo. A procuração é outorgada com a indicação da sociedade ao qual pertence. Aí, esse caso, os honorários de sucumbência podem ser levantados pela sociedade de advogados. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, não é muito recorrente, mas a gente pode deixar depois, no STJ, é o mandado de segurança 57744 de Minas Gerais. Mas fica isso, é meio polêmico, isso aí é um limbo, né? Porque não é sempre que aparece lá a sociedade de advogados. E por que deu problema? Porque, pelo que eu tinha pesquisado, foi imprecatório. Então, ele não podia receber, ele queria tributar na PJ, ele não queria na PF dele. Quando foram pagar o precatório, falaram, mas só você está na procuração, então não vai ser a tributação, na hora que a gente for fazer a retenção, a gente não pode, porque não é sociedade, você que está recebendo como advogado. Ele falava, não, mas eu faço parte da sociedade. Enfim, é um ponto polêmico para a gente pensar. O último ponto, e aí eu abro a palavra para as perguntas e as dúvidas que tiverem. Cuidado com uma coisa que a gente foi vendo, que agora não é a responsabilização da sociedade advogada em si, mas ela é totalmente íncita ao tema, intrínseca, ela é relacionada. Nós tivemos tentativas no passado, e às vezes isso tem um renascimento de advogados que prestam assessoria para o cliente, principalmente em planejamento tributário. Então você vai lá, eu não vou citar nomes, mas tem até uma banca de advogados aqui em São Paulo que ela foi invadida pela Polícia Federal. Porque o que ela fazia? Ela fazia planejamento tributário para o cliente e ela estruturava as operações e falava assim, olha, como vocês sabem, a diferença entre elisão e evasão fiscal. Elisão é planejamento lícito, a evasão é economia fraudulenta, é com crime, né? Então, assim, ele economizava tributo para o cliente, a Receita foi lá e disse, você faz parte da operação. Então, você vai responder pelo tributo que o cliente deixou de pagar. E aí tentou impor o auto de infração para cima dos advogados. E aí a OAB interviu forte, ainda bem, porque realmente nossa responsabilidade é a obrigação de meio, né? Mas é uma questão interessante, às vezes, discutir isso também. Enfim, pessoal, isso aqui eram os pontos mais controversos que a gente tinha para conversar. Eu agradeço demais a oportunidade de falar com vocês essa noite. E eu, doutor Luiz vai também falar um pouquinho, mas estou à disposição aqui para as perguntas que vocês quiserem fazer, tá bom? Obrigado, Trobato. Também só para finalizar, essa questão, lembrando de novo que a gente já tinha mencionado no começo, tributos, a questão da responsabilidade tributária no Brasil, daria uma outra palestra. Então, se porventura, nesse caso que o Trobato mencionou, o fisco entendesse que foi feito práticas aí, o famoso planejamento tributário agressivo, né, Trobato, que é para não pagar tributo de maneira lícita, que é o contrário do planejamento tributário normal, colocou-se, então, os advogados como responsáveis pelo tributo da operação em si, do contribuinte original que estava se prestando serviço para serviços aí, enfim. E aí, nesse caso, tudo bem, tem a discussão de responsabilidade tributária, que poderia passar para a sociedade, para os sócios, enfim, pessoalmente responsáveis já diretamente nesse caso. Mas, enfim, de novo, também a gente tentou trazer algumas questões polêmicas aqui, além dos fatos normais, que, como a sugestão nossa que o doutor Bata trouxe, formalize sua atividade, é vantajosa, traz uma segurança, né, enfim, que se pretende ter, qualquer problema também, até fins sucessórios também, né, o doutor Gustavo trabalha com isso, sabe bem a necessidade, até dá uma certa inteligência financeira para o profissional que tem uma pessoa jurídica, porque ele consegue separar o bolso da sociedade com o bolso da pessoa física, enfim,
na nossa humilde visão, traz benefícios. E aí, também para finalizar e abrir para as perguntas, doutor Gustavo, queria agradecer o convite mais uma vez, doutor Fante também, obrigado pela gentileza, ficamos à disposição aqui, a nossa ideia é sempre contribuir com o debate, contribuir com o conhecimento, e com a prática forense, sem dúvida, de novo, uma advocacia forte, um país democraticamente forte, enfim, cada vez mais a nossa ideia de evolução como nação aí, tá bom? Obrigado pelo tempo cedido de todos os doutores. Muito obrigado, doutor Luiz, doutor Bata. Doutor Fante, gostaria de fazer algumas considerações? Claro, gostaria, mas eu acho que tem uma pergunta antes, não sei se foi respondida, do doutor Remo Bataglia. Quanto ao faturamento de escritório, deixa eu só pôr na tomada, que senão vai cair minha conexão. Excelente palestra, doutor Bata, doutor Luiz. Ele pergunta aqui, quando o faturamento de escritório enquadrado no Simples chega próximo ao limite de 4,8, ainda vale a pena manter no Simples ou é mais vantajoso ir por presumido? Enfim, posso responder, doutor Bata? Pode, porque inclusive essa é muito interessante, que também é a pergunta de vários empresários, que às vezes querem saber o que vale a pena, se muda ou não o regime, né? Isso muitas vezes é um dilema. Inclusive, até, desculpa interrompendo o doutor Luiz, recentemente até veio uma pergunta, até 2 semanas atrás, porque a pessoa fez a opção por aquele regime de apuração, pagou e falou, pensando bem, isso aqui vai me dar um problema, eu queria mudar, posso? E aí veio essa indagação. Posso entrar com mudança de segurança? Não tenho direito ao esquecimento na LGPD? O direito ao arrependimento da opção pelo meu regime tributário? Pode ou não pode? E aí não pode, tá? Só para adiantar, mas por favor, não Luiz. pode, não pode. Você recolheu, acabou vinculando pelo menos em um exercício ao tipo de recolhimento. Doutor Fante, obrigado pela pergunta e obrigado pela transmissão da pergunta. Sem dúvida, o simples, né, diríamos aqui, né, sempre o melhor regime, né? A gente brinca que o planejamento tributário lícito, né, enfim, a tendência é sempre, o simples é o melhor planejamento, ele vai trabalhar com a carga tributária é menor, tende a ser menor, a vantagem também, se há funcionários, né, dentro do escritório, uma copeira, uma faxineira, registrado sob regime seletista, também há uma vantagem para o regime do simples. Por quê? Num lucro presumido e num lucro real, há uma carga de contribuição social sobre o lucro líquido maior, sobre a folha de salários, né? Uma condição previdenciária maior sobre a folha de salários. Então, o simples não tem essa contribuição previdenciária sobre a folha, ele está dentro da apuração normal do simples. Quando eu passo a ser dentro do lucro presumido, eu preciso pagar em torno de 20% sobre a folha, além você tem um salário de 10 mil reais de funcionários, vou pagar 20% sobre 10 mil reais, mais ainda um adicionalzinho, que pode tornar até 5%. Enfim, é melhor o lucro pela modalidade do simples, sem dúvida. Se você, tanto que existem até, né, o planejamento tributário agressivo, doutor Bata, aqui se cria aí, tinha empresas familiares, vamos dizer assim, põe o nome do irmão, outros ramos, né, não na advocacia, mas enfim, ele tem uma ótica, né, coloca uma ótica em nome da esposa, outra ótica em nome do cunhado, o nome do emancipa o filho, enfim. Então, todo mundo quer ficar no regime do simples, né? Então, porque a tributação é menor. Presumido seria já uma fase 2 de maturidade da sociedade, enfim, quando o sócio, às vezes hoje também a gente vê isso acontecer também, né, doutor Bata? A gente esqueceu de mencionar esse detalhe. Hoje, como o trabalho remoto mudou muito a advocacia, a gente viu acontecer profissionais que se mudaram para outros países, né? Então, nos consultaram uns advogados que trabalham na área trabalhista, uma ficou no Brasil, outra foi morar em Miami, é óbvio que é um caso difícil de acontecer, mas enfim, acontece, e aí, enfim, ela passou a ser não mais residente fiscal no Brasil, e ela queria ficar no simples, mas a gente falou, olha, infelizmente a lei obriga, nesse caso, que você saia desse regime, né? Então você está sofrendo um risco, e aí, mas elas, obviamente, só para responder a pergunta, o simples sempre é a melhor opção. Eu vi também aqui, estou acompanhando o chat, né? A gente teve algumas perguntas
Doutor Gustavo, não sei se eu já posso me adiantar aqui, até para responder, porque eu estou acompanhando. Eu ia fazer as perguntas aqui junto então, por favor. Eu vejo aqui que pela pergunta do Dr. Remo, ele está prosperando na profissão, hein? O que é muito bom. Não é pessoal aqui, não é pessoal. Não, é o Tício. Geralmente é sempre a pergunta do Tício. Aliás, eu tenho uma aqui, então. Para os nossos associados, não podemos distribuir dividendos. Formalmente não, né, doutor Bata? Você pode responder isso. A pergunta do Tício. Bom, o problema quando você pergunta, quando você diz porque no caráter da associação, certo? Sim, associados, né? De acordo com o estatuto. O ideal, só vou até me adiantar aqui, Trovato. O ideal é como se faz, né? Enfim, todos sejam sócios efetivos, aí, obviamente, você transforma os advogados associados em sócio, ainda com uma cota menor. Estipule uma regra de convivência entre os sócios, né? Enfim, como isso vai ser tratado, alguns temas, para que esse associado não fique sujeito a um eventual questionamento de outro regime de tributação. O dividendo é o melhor caminho, né? Então, por isso que há uma briga aí nessa reforma também, porque hoje a gente é zero, então qual que é a tendência natural? A gente ficar dentro do simples e tributar o dividendo zero, né? Então, o associado é melhor transformá-lo num sócio, ainda que com uma cota menor, para que ele possa receber dividendo, aí sim, gozar dos benefícios da Lei 9249, né, Turbato, que traz a isenção de dividendos. Doutor Gustavo, sabe por que eu me confundi na sua pergunta? Porque recentemente eu tive uma consulta de uma academia e ela não quis se qualificar como sociedade empresarial, ela disse que ela era uma associação. E aí veio essa pergunta, se ele como associado da academia podia distribuir os dividendos. Eu falo, tá, mas o que você quer dizer com isso? Ele não queria pagar a tributação, ele queria falar que ele é sem fins lucrativos, né? Então ele criou uma associação, uma academia, com alunos que pagavam no cartão de crédito na maquininha, e aí não faria sentido. Aqui na pergunta do advogado associado, qual que é o risco, ao meu ver, além de ser uma questão relativamente nova? No próprio parecer lá, salvo engano, tem um nome que eu falei aqui, o de 2005, deixa eu só voltar aqui o provimento, 169 de 2015. Isso. Olha o que diz o artigo 7º. O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados. Não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade, mas participará dos honorários contratados por essa. Então, para mim, isso é um risco. Eu não vejo ele como sócio para distribuir dividendo, entendeu? Mas eu acho que o provimento foi omisso com relação a dividendos. Porque, assim, tecnicamente, aí a gente está falando no fim, o dividendo é para quem é sócio, é para quem tem participação societária efetiva, né? Então, até eu tratei de alguns casos aí que até, enfim, adiantamento de dividendos, um exemplo que eu vivi na prática era da situação. O sócio, ele era sócio 6 meses de uma sociedade grande, enfim, o sócio era sócio de uma companhia grande 6 meses. Em julho do ano, ele aliena a sua participação societária dessa empresa, e aí, enfim, em dezembro, ele recebe dividendo proporcional aos primeiros 6 meses que ele fez parte como sócio. A Receita Federal entendeu que esse valor não era dividendo, porque dividendo é para quem é sócio, quem tem participação societária. Então, é isso que o Dr. Bata diz em relação ao associado, que eu concordo, ele tem um risco de ser considerado como outro tipo de rendimento que não dividendo. Melhor dos mundos converta esse associado com uma participação societária de uma cota, enfim, e aí como a lei há a possibilidade de se prevendo a regra dentro do avanço societária, distribuição desproporcional, enfim, ele teria a possibilidade de ser isento no dividendo. Inclusive, doutor Gustavo, tem uma questão interessante também. No imposto de renda dele, é isso que vai bater, porque ele vai ter que declarar lá de qual CNPJ ele é sócio, né? E aí ele vai ter a sociedade dele, e ele, de acordo com o que estabelece o provimento, ele pode se associar a quantas sociedades de advogado ele quiser. Mas perante o imposto de renda dele, ele vai colocar o CNPJ dele. Aí é controverso. Vou colocar o CNPJ da sociedade da qual eu sou associado,
sendo que o provimento diz que eu não participo da sociedade, então isso me gera, eu fugiria desse problema, né? Mas, enfim, muitas vezes não há muito o que fazer. Entendi. Doutora Cláudia, a senhora anotou mais alguma pergunta? Doutora Cláudia Rosa, está nos ouvindo? Sim, estou sim. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Estão me ouvindo? Deixa eu só. Doutora Cláudia Rosa é a coordenadora da Comissão de Direito Empresarial. A pergunta é do doutor Epaminondas Nogueira. Sobre honorários de sucumbência contra quem emitir a nota fiscal, no município de São Paulo, há o entendimento de que é contra o sucumbente. Mas como lançar na contabilidade o valor pago por um não cliente? E nos demais municípios? Essa pergunta, assim, é bom esse tipo de pergunta, porque é a pergunta espinhosa, né? Esse tema, ele é espinhoso. Qual que é o problema desse tema? Olha só, eu lembro, até posso pesquisar aqui os nossos arquivos, porque isso me foi perguntado uma vez já. Para a gente compreender a pergunta, você tem uma relação com o seu cliente, né? E você costuma emitir nota fiscal diretamente para o seu cliente, porque é ele que está lhe pagando. Só que os honorários de sucumbência, vocês concordam que são pagos pela parte contrária. E aí vem a pergunta do Epaminondas, que, salvo engano, o Paulo Sérgio tinha feito também aqui em cima, quando ele estava lá atrás já perguntando isso. Ele falou, mas contra quem eu vou emitir a nota? Contra o meu cliente ou contra a parte contrária, que é a que está me pagando, né? E aí, se você começar a olhar, na vez que eu pesquisei, você tem solução de consulta da Receita, inclusive, dizendo que tem uma retenção muitas vezes aqui, mas o que oficialmente o município de São Paulo diz? O município de São Paulo diz que você deve emitir a nota contra o seu cliente. Ele fala que a relação, não obstante o dinheiro estar vindo da parte sucumbente, a relação advocatícia é entre você e o seu cliente. Então, você emite contra o seu cliente. Há problemas nisso? Porque você não há um problema. O dinheiro efetivamente não está vindo do seu cliente. Ele está vindo da parte sucumbente. E isso pode gerar problema no futuro. Eu já vi, até tem algumas pessoas que fazem soluções de consulta nos municípios que eles estão prestando serviço para se resguardar, porque realmente a questão é espinhosa. Porque se você emite a nota fiscal contra quem não deveria estar sendo emitido, você também tem uma multa lá. Então, contra quem emitir? Então, regra geral, no município de São Paulo, tem uma solução de consulta já que diz que é contra o seu, você emite contra o seu cliente. Não obstante, você está recebendo da parte sucumbente. Isso já existe. Mas ele pergunta aqui, o Epaminondas, né? E nos demais municípios? Os demais municípios têm essa questão. Você, muitas vezes, não tem um posicionamento claro, e aí você cai, muitas vezes, em solução de consulta tributária. Por que você faz a consulta tributária? Porque a consulta tributária, enquanto você é consulente, você não pode ser autuado. E a consulta tributária faz lei entre as partes. Então, a partir do momento que você tem uma consulta tributária, você não vai ser mais autuado. Então, assim, eu não faria consulta tributária para pouco valor. Mas vamos supor que eu tenho lá alguma coisa grande, começo a prestar muito naquele município, ele não tem nenhum posicionamento a respeito de contra quem eu devo emitir a nota fiscal, eu não vejo problema de eu fazer uma consulta tributária. O que pode ajudar nesse caso algumas sociedades, quando a empresa está no simples, né, ele pode optar pelo regime de caixa e aí ele vai tributar com base nos recebimentos, seja com notas fiscais emitidas, seja não emitidas, porque no final do dia a base de cálculo vai ser a conta corrente, que é o caixa dele, que é o regime de caixa, e aí, enfim, é lá que vai informar lá para a emissão do PGDAS ou toda a receita no mês. Então, enfim. O Epaminondas, assim, Cláudia, quer falar de novo? Eu não vi isso que eu... Sabe, doutor Bata, achei muito interessante essa questão da sucumbência e da nota fiscal em nome do cliente. Eu acredito que 99% das sociedades de advogados, ou mesmo individuais, realmente emitam uma nota fiscal em nome do cliente. E eu digo mais, alguns clientes, se souberem, ainda mais aqueles que já estão em regimes tributários já
pouco mais complexos ou que já tiveram algum problema com a Receita, se emitir essa nota fiscal, ele ainda vai achar ruim. Eu até vou dar uma olhada aqui. Eu lembro que eu tenho isso aí. Deixa eu ver só se eu já falo para vocês, se você quiser. Luiz, quer falar alguma coisa? Só para eu pesquisar aqui, eu acho que eu tenho. Não, perdão, eu estava também vendo. Vou botar na frente. Aqui, ó, achei. A solução de consulta 23 de 2017, da Prefeitura de São Paulo. 23 de 2017. Ela fala que você deve emitir para o seu cliente, tá? Não para o sucumbente, né? Como o doutor Bata disse, é um tema espinhoso, enfim, isso ainda gera questões aí, sem contar que o doutor Bata também fica sujeito a multas eventuais, enfim. Desculpa te interromper, Luiz, é só interessante, o item 11, olha só, ademais, em decorrência do item 8 desta solução de consulta, a nota fiscal de serviços eletrônicos, NFSE, deve ser emitida em favor do cliente com a qual a consulente tem relação contratual, ainda que dele não tenha recebido o valor referente aos honorários de sucumbência. Fica bem claro, né? Muito bom. Doutora Cláudia, tem alguma observação? Doutor Fante, está nos ouvindo? O Fante está sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele já participou de pelo menos uma palestra. de participação. Uma solenidade. Está aqui conosco. Estou aqui. Bom, vou aparecer outro lugar aqui. Muito bom. Agora, aquele momento que sempre perguntamos, mais alguém tem alguma dúvida? Posso fazer uma pergunta, Gustavo? Pode sim, doutor Remo. Obrigado, parabéns pela palestra, doutores Luiz, Bata. Foi comentado por vocês a questão dos escritórios parceiros, né? Então, vamos imaginar 2 escritórios que fizeram um contrato de parceria registrado no OAB. Eu estava entendendo que, vamos supor, o escritório A emitiu uma nota fiscal de 100 mil e ele tem que repassar 50 mil para o parceiro. Eu entendo que o parceiro... o A vai pagar sobre 100 e o B vai pagar sobre 50. Mas, pelo discurso de vocês, teria alguma outra possibilidade do B que está recebendo ter algum benefício de não pagar de novo? Porque acaba tendo uma bitributação sobre metade dos honorários, né? Existe alguma solução ou é isso mesmo? Pode ficar à vontade. Luiz, eu começo, se você puder... Se você faz o repasse, né, porque essas normas, esses contratos de parceria, no CQN ele vai dizer lá que as convenções particulares não têm o condão de mudar as obrigações tributárias. Então, essa pergunta é clássica, por exemplo, como é que fica? Eu alugo meu apartamento, a obrigação de pagar o IPTU é daquele, mas quem é? Do proprietário. Então, assim, a convenção particular que você tem com o escritório de advocacia B, ela não é oponível a eventuais fatos geradores. E aí, é exatamente isso que o doutor Remo trouxe. Se eu reconhecer aquilo, por exemplo, tenho o Simples Nacional, entrou 100 mil na minha sociedade, eu vou reconhecer aquilo como base tributável. Como minha base de cálculo, eu recolhi. Quando eu repasso para outra sociedade, em tese, ela vai ter que reconhecer também. E aí vem a pergunta do Dr. Remo. Existe uma forma da gente tentar mitigar esse problema para não ter uma incidência e acabar perdendo dinheiro tributário aí? Do cliente seria uma emissão de 2 notas, uma por cada sociedade, e no processo, isso é um problema. Porque já tive, por exemplo, nós participamos de um processo grande, e aí eram 2 sociedades de advogados contra um banco, um grande banco aqui, e o banco falou, eu não vou fazer 2 pagamentos, eu vou fazer para uma. E aí vocês têm que decidir o que vocês querem, porque o que nós pedimos foi a emissão de 2 pagamentos, e a gente ia colocar lá recibo, né, emitir nota fiscal, cada uma das sociedades, para mitigar exatamente esse risco. Quando você tem a possibilidade com o seu cliente de discutir isso, eu prefiro. Eu tenho escritórios parceiros, e aí eu falo, olha, essa parte previdenciária, essa parte ambiental, ela vai ser prestada pelo meu parceiro, ele vai te emitir a nota dos honorários dele e você paga. Nós que fazemos a área societária tributária, aqui está. Não é possível, o cliente não quer ou não quer aparecer, eu não vejo uma forma de mitigar isso, a não ser tentar ir por aquela cosite que a gente estava falando, que você tem determinados custos na sua base de cálculo, que tramitam pela sua conta, que você tenta não reconhecer como base de cálculo. Mas aí é um problema,
Porque você começa a ter uma certa, ao meu ver, uma nebulosidade nessa sua conta. Então, imagina, entrou 100 mil. Olha, entrou 100 mil, mas esse 100 mil, 60 era do meu parceiro. Eu vejo nisso um problema. Não sei se o Luiz concorda. Não, é exatamente isso. É como aquela questão que eu trouxe das reembolso de custas, né? Reembolso de custas que, enfim, vai acabar impondo a necessidade de você tributar o reembolso. Muito bom, muito bom. Agora, pergunto se mais alguém tiver a pergunta do milhão. Costumo fazer essa brincadeira por ser a última pergunta da noite. Já ocupamos bastante o tempo do Dr. Luiz Pieroni, do Dr. Barta Simões. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se manifeste já. Doutora Marta Voltas, aqui, a nossa coordenadora da Escola Superior de Advocacia. Fica aqui a sugestão, doutora Marta. Esse tema tributário é muito bom. Quem sabe possa até valer um curso de 8 horas. Doutora Cláudia, gostaria de fazer alguma consideração? Não, excelente. Bem respondidas as perguntas. Muito Bom. esclarecedora. Doutor Luiz Pieroni, gostaria de fazer, por favor, faça suas considerações finais, então. No final do dia, a gente costuma dizer que o depende no tributário, às vezes acontece bastante, enfim, há um cenário aí, eu faço parte do projeto da reforma que o pessoal da GV está capitaneando, junto com o Bernardo Pia aí, junto ao Congresso, que é a preocupação de uma reforma tributária que possa trazer uma menor carga tributária, enfim, tributário é um tema que está corrente aí nesse momento brasileiro, e alguns projetos apresentados em relação ao governo, alguns defeitos aí que no entender da advocacia precisam ser corrigidos, tributação de dividendos, é um tema, enfim, embora o mundo tribute dividendos, como eu disse, de outra sorte precisaríamos deixar de tributar o consumo, mas países com inflação geralmente optam por essa forma, porque, enfim, acabam aumentando o tributo quando aumenta o preço, né, sem precisar de lei. Então, governos que têm história de inflação acabam elegendo esse tipo de critério. Mas, em suma, é um pouco isso, a gente trouxe um pouco os cenários aí, no final do dia, o recado que a gente já tinha trazido enfim, a preocupação e a formalização, sempre melhor trazer mais fundamentos para não se sujeitar a uma atuação fiscal 4 anos e meio depois, com juros e multas pesadas, como o doutor Bata trouxe, e, enfim, essa é uma contribuição que a gente deixou, uma semente para que existe o dever de pagar tributos, né, enfim, mas que planejando você acaba pagando menos tributos. Então, nosso agradecimento aí ao doutor Fante, ao doutor Gustavo, também pelo convite, pelo carinho em nos receber, enfim, agradecendo a todos aí, boa noite e a paciência também. Muito obrigado. Doutor Bata, doutor Luiz, ainda cabe a última pergunta. É permitido SCP na advocacia? Mais uma pergunta. Essas são as perguntas do milhão mesmo. Olha, pessoal, é muito interessante a SCP e a SPE. Inclusive a SCP, o Luiz até pode falar melhor, a Receita ela começou a ter vários movimentos, porque isso começou a utilizar muito. A SCP ela acaba sendo muito utilizada na prática, por exemplo, em construções, né? A pessoa monta uma sociedade de conta de participação para participar de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, que vai lá construir um imóvel. Para que serve a sociedade em conta de participação? Você tem o sócio oculto e o sócio ostensivo. Basicamente, quando você tem uma SCP, a sua vontade é te blindar, palavra que o doutor Gustavo não gosta, tentar te blindar de responsabilidades frente a terceiros. O que hoje, com a nova regra que a Receita impõe, que você tem que declarar lá o CNPJ da SCP, acaba não tendo muito sentido, né? Porque isso acaba sendo descoberto. Salvo engano, não sei se o Luiz quer falar. Um pouco isso, acabou atrapalhando, porque a Receita também exigiu que a SCP possui CNPJ, então ela já não consegue atingir o objetivo no passado. Então, enfim, infelizmente. Agora. Exato. Então é bem isso que eu disse da SCP. Agora, na advocacia, pode. Salvo engano, tem uma solução de consulta da Receita dizendo que não pode. Você não pode ter SCP na advocacia. E essa pergunta ela está toda em relação, eu não vou saber de cabeça o número da solução de consulta, mas ela deve ter, digitar no Google vai achar. Ela está totalmente em consonância com a questão do advogado associado, ao meu ver, né? Então, assim, é uma forma de você ter uma sociedade de conta de participação. Isso hoje, ao meu ver, ainda mais com esse provimento
questionamento da OAB, acaba sendo eliminado. Você também não tem vantagens. Então, depois da solução de consulta da Receita, eu diria não, tá bom? É porque ela vai tributar 2 vezes, vai tributar na SCP, vai tributar na outra, enfim, aí então não teria vantagem. Muito bom. Perfeito, então. Doutor Bata, peço que faça as suas considerações finais. Pessoal, só queria agradecer a paciência de todos, foi um grande prazer, é sempre um imenso prazer as discussões aqui, inclusive pelo nível dos questionamentos a gente vê o como que nós, né, a nossa profissão está preparada, é muito interessante, é sempre uma honra e um orgulho participar. Eu queria também, doutor Gustavo, deixar à disposição, eu vou mais uma vez, eu sei que fica gravado, eu vou deixar uma edição do meu livro para ser distribuída para quem participou da palestra, o meu livro de mestrado, Execução Fiscal e Dignidade da Pessoa Humana, o de doutorado está saindo agora, provavelmente até o final desse ano, que é responsabilidade tributária de terceiros, no âmbito, quer dizer, de tributária de terceiros, e tem o meu artigo do pós-doutorado, que vai ser publicado também no STJ, sobre direitos humanos e tributação, que é bem interessante. Mas o livro, eu gostaria realmente dessa vez, está à disposição, é só, se vocês puderem depois, faz um sorteio, me digam quem é o sorteado, eu mando pelo correio e fica tudo certo, tá bom? Doutor Mas Bata, muito obrigado. Se tivesse me avisado antes, eu já tinha organizado esse sorteio. Nós temos um sistema aqui de sorteio Legal. de brindes. Já que o senhor ofereceu, eu vou cobrar. Eu quero este livro para que nos nossos próximos eventos seja sorteada essa obra de arte que é o livro do Dr. Bata Simões. Promessa é dita. Perfeito, doutor Bata. Doutor Fante. Doutora Cláudia, enquanto o doutor Fante não abre, por favor, faça suas considerações finais. Não, só agradecer novamente pela brilhante palestra, como sempre, valiosas discussões, muito enriquecedoras. E aguardamos aí novamente um próximo assunto. Muito obrigado. Doutor Fuentes, está conosco ainda? Acho que partiu, hein? Acho que foi. Perfeito. Então, gostaria de agradecer em nome da OAB Santo Amaro, do doutor Fante, doutora Elisandra, a participação e a disponibilidade do doutor Luiz Pieroni, doutor Bata Simões, que enfrentaram uma sabatina de perguntas espinhosas aqui de forma brilhante. Então, muito obrigado, parabéns. E dito isso, a 102ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Santo Amaro, declara a presente palestra encerrada. Uma boa noite a todos. Um abraço, doutor. Boa noite a todos. Chus. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Bata. Valdinei Paluri. Doutor Wellington Fernandes. Parabéns pela palestra. Uma boa noite a todos. E realmente a palestra foi muito gratificante, aí, muito interessante.